Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis todos os dias. E para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não custa nada, é de graça, e ativar o sininho de notificações. Logo após o empate contra o Santo André por 1-1, ontem no estádio Bruno José Daniel, no ABC, o técnico Odair Hellmann falou com jornalistas. O técnico santista foi bastante questionado sobre a utilização de 3 zagueiros no jogo. Ele não garantiu que irá continuar com o esquema nas próximas partidas, principalmente pela falta de tempo para treinar. No jogo de ontem, o Peixe entrou em campo com o esquema de 3 zagueiros, mas como o time estava muito lento, segundo a visão do treinador santista, ele optou pela entrada de Lucas Barbosa no lugar de Eduardo Bauerman para fortalecer o meio de campo. Veja a seguir a entrevista completa de Odair Hellmann. Empata o jogo, mas qual é a avaliação que você faz? Uma avaliação positiva pelo empate ou mais uma avaliação que você deixa a desejar no jogo? Não, a avaliação do empate não é boa, a gente veio para buscar a vitória, para se aproximar no posicionamento da tabela da classificação, né? O empate nos deixa mais distante dessa possibilidade, distancia a pontuação na tabela, mas nós temos mais 3 jogos para definirmos essa situação de classificação. Mais um jogo que a gente sai atrás, mais um jogo que a gente tenta buscar todas as alternativas táticas de sistema, mudamos os sistemas inicialmente, trocamos no intervalo, para que a gente consiga equilibrar a equipe, em defesa e ataque, né? Eu acho que a gente até, pelo jogo que se mostrou hoje, um jogo com society, um jogo de primeira e segunda bola, né? Que a gente teve até os 30, 35 do primeiro tempo, por exemplo, a gente teve a posse, mas era uma posse que construiu pouco, né? Poucas situações, até pela circunstância de dificuldade, o campo muito vivo, um domínio do centro do campo demora um pouquinho mais, a gente foi um pouco lento nessa construção de trás, até por isso a ideia de desfazer dessa linha de 3 para que a gente pudesse ganhar mais um jogador, né, na parte ofensiva. Eu acho que a gente até conseguiu bola na trave, alguma situação ali no segundo tempo, mas o jogo não era um jogo também para perder a partida, né? Eles escaparam nessa situação de uma bola de tiro de meta, onde a gente não teve a atenção que teria que ter, né? A concentração que teria que ter na parte inicial para não deixar essa bola se construir. Depois tiveram algumas situações, e já desde o primeiro tempo, de bola parada, que a gente defendeu bem a situação da bola parada hoje, né? E eles têm essa característica, mas a gente se portou bem. E ficamos tristes pelo resultado de não conseguir a vitória. Iago, boa noite. Eu queria que você falasse sobre, por favor, sobre essa lentidão na construção do jogo quando estava com 3 zagueiros. Eu percebi que no primeiro tempo estava cobrando muito o Bauerman e o Joaquim para que desse uma bola para frente. E como o Santo André estava deixando os seus zagueiros jogar, os seus volantes não estavam conseguindo marcar, não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo construir. O quanto que isso atrapalhou a sua ideia para esse jogo de hoje, e se a ideia do Santos com 3 zagueiros é uma coisa assim de longo prazo, ou foi mais circunstância para essa partida por conta dos desfalques que você teve? Eu vou começar pelo final. Eu fico até com dificuldade de responder desse longo prazo, porque a ideia inicial que eu tinha quando eu vim para cá, de ideia de jogo, ideia de time, ela não se repetiu desde o dia 14 de janeiro. Não porque eu não quis, não porque eu não pensasse essa possibilidade de construção de time. Nós jogamos, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor, 9 jogos em 32 dias, né? Perdendo 4 ou 5 jogadores que era da espinha dorsal inicial, que a gente tinha uma ideia, né? Uma visualização de ideia de jogo, junto com os jogadores que jogaram, e aos poucos tentando construir esse encaixe de equipe. E aí quando você começa a perder a espinha dorsal, começa a ter que colocar jogadores novos dentro do processo. Chegam jogadores agora na parte final do processo com bastante, cada um dentro da sua individualidade física, de ritmo de jogo, de oportunidades. Então, infelizmente, é um time que está tentando se construir dentro de uma competição muito difícil,
né? Que a cada 3 dias tem um jogo e que a gente está tentando solucionar muito mais a parte do agora, do amanhã, daqui a 3 dias, do que pensarmos para daqui a 20 dias. Porque para pensar a médio e longo prazo, a gente precisa ter todos os jogadores à disposição, todos no mesmo ritmo físico, né? Então está tentando construir uma equipe, tentando encaixar as características para que dê esse equilíbrio à equipe, mas vocês sabem que é muito difícil. Não é o ideal, não foi a nossa ideia inicial, e só que a gente está trabalhando em cima do que tem que fazer agora para os próximos 3 dias. Esse jogo a gente entrou em campo com o Felipe Jonathan, que estava quase há 3 meses, 2 meses e meio sem jogar. Lucas Lima, que estava praticamente há 3 meses sem jogar. E aí você tem que fazer substituições, não pensando só na parte técnica, de característica. Você tem que fazer uma substituição pensando que logo em seguida esse jogador vai sair do campo. Você vai ter que preencher esse espaço. E você tem 2 jogadores da função expulsos, fora os lesionados. Então todas essas dificuldades trazem essa oscilação, infelizmente, eu não gostaria que nós estivéssemos nessa oscilação, o trabalho é para que não aconteça a oscilação, mas a gente está brigando contra os vários problemas que temos, com as dificuldades que temos para cada jogo montar uma equipe e desenvolver uma ideia. Isso dificulta até para os jogadores, até para potencializar a característica dos jogadores individualmente, o seu jogo, né? Então a dos zagueiros, eu não tinha o projeto inicial de trabalhar com os 3 zagueiros especificamente, mas a circunstância nos trouxe para aumentar a bola parada, o que nos ajudou hoje, tentar fazer uma construção com os alas, dando amplitude no jogo para que a gente pudesse jogar por fora, dar amplitude ao jogo, porque o jogo por dentro, como você disse, ele se torna um jogo lento pelo seu passe, pela velocidade do seu passe, mas também pela dificuldade do campo, é outro espaço. Você vê que o adversário que está acostumado a jogar aqui, ele trabalha muito em primeira e segunda bola. Ele trabalha muito nesse jogo, por quê? Porque é o jogo que dá para fazer nesse carpete aqui. Então o passe por dentro até saiu algumas vezes no primeiro tempo, mas pouco. E a gente ficou sem essa velocidade de passe para dar amplitude, para chegar dos lados, para dar volume. Então por isso também foi a ideia de trocar. Mas a minha substituição ela foi para mudar sistema, mas foi pensando que o Felipe não tinha condições de manter o segundo tempo todo. Eu tinha que manter também a competição da bola parada. Então são várias situações que estão acontecendo com a gente e que a gente está tentando solucionar a curto prazo, mas sem pensar muito a médio e longo prazo, porque a gente precisa ter todos à disposição e bem, para que a gente possa construir essa ideia com mais tranquilidade e fazer o encaixe de time. Boa noite. Queria te fazer 2 perguntas. O futebol é muito curioso, né? O jogador que a torcida mais criticou para chegar hoje, por uma necessidade física provavelmente, porque estava no tempo parado, mas você precisou substituir o Lucas Lima, e teve um coro de torcedores ali, talvez, não sei se você percebeu, que reclamou de você ter tirado o Lucas Lima. Queria que você falasse sobre o desempenho do Lucas, se te surpreendeu, se foi dentro do que você esperava, e sobre o Lucas Barbosa na esquerda. Chamou a atenção vendo sendo improvisado naquele setor, foi uma situação momentânea desse jogo, ou você já tinha trabalhado com ele para tentar colocá-lo nesse setor em algum momento? Do Lucas, ele pelo treino que ele fez, ele apresentou, ele conseguiu transferir para o jogo, né? Eu acho que participou do jogo bem, mas a situação do Lucas já estava programada, ele não era nem para... Dentro de uma programação normal, era para fazer 45, eu que deixei um pouco mais. Ele acaba sendo substituído no momento que ele chuta a bola na trave. Então, tem todo esse envolvimento, eu respeito o torcedor, né? Mas ali eu estou com muitas informações, com muitas situações, que não tem... O Lucas também já tinha perdido um pouco da intensidade, né? Da possibilidade dessa intensidade, estava conseguindo controlar a bola. Quanto à situação do Barbosa, ele é um jogador que a gente está usando em várias funções, é um jogador que tem essa possibilidade. A gente levou o máximo a situação do Felipe Jonathan, tanto que eu substituí o Barbosa no primeiro movimento, pensando justamente nisso, porque eu teria que em algum momento ia acontecer a substituição do Felipe, e eu queria manter um cara de perna esquerda que tem uma boa imposição, que tem uma boa passagem, mesmo abrindo mão dos 3 zagueiros, né? Ele participou de algumas jogadas ali da parte ofensiva e ele tem essa capacidade de fazer.
Não foi por esse motivo que a gente levou o gol. O motivo que a gente levou o gol é porque na hora da pressão do tiro de meta tá todo mundo de costas, né? Um pouquinho de detalhe, porque se tá bem concentrado, não deixa a saída de bola acontecer da forma que aconteceu. Então, foram movimentos. O Lucas participou bem, mas já estava dentro da programação do Lucas sair até antes, para a gente botar um outro jogador com uma capacidade. A gente não pode esquecer que o Lucas está há muito tempo sem jogar, e o que fez ele jogar foi o que ele fez no treinamento, que nos mostrou a capacidade de pelo menos 45, 60 participar como ele participou, e eu tenho certeza que ele vai melhorar nesse aspecto. Daí, boa noite. Aproveitar para te fazer duas também. A primeira é como você enxerga o Daniel Ruiz nesse time, a utilidade dele, mais pela ponta, pelo meio, vindo de trás. E a segunda é sobre o João Paulo. O João Paulo não é muito nervoso, reclamando muito em todas as jogadas, ou com os próprios companheiros. Tive a impressão dele te responder no momento, mas não que ele te xingou, mas só uma resposta mesmo. Sei que é João normal Paulo? no futebol, sei que é normal. Até vou perguntar, mas não tá muito, toda hora ele reclama com tudo que acontece. Não, primeiro, assim, com certeza isso não aconteceu. Eu até vou perguntar para ele, porque eu não vi esse movimento nem de ele, foi só uma, entendeu? Eu achei que era mais uma conversa. Não, nem tive esse contato, nem não teve essa possibilidade. Mas, cara, claro que a gente tem que controlar as nossas emoções, né? Controlar o aspecto emocional, mas a gente está vivendo uma oscilação, está vivendo uma cobrança, está vivendo uma irregularidade. Isso traz também, né, um lado emocional muito forte, e a vontade de ganhar, a vontade de que as coisas deem certo, né? Acaba sofrendo gol, também traz um pouco mais de irritação, mas eu não vejo nada muito fora do normal, dessa situação do João Paulo, não. E o Daniel, como que te vê? Cara, o Daniel já jogou, eu conversei com ele bastante. Ele já jogou pelos lados, né, dos dois lados, jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como meia de centro. Ele é um jogador de passe, ele é um jogador de posse, ele não é um jogador de força, de potência, de velocidade, de atacar espaço, de infiltrar, né? Ele é um jogador que vai aparecer, vai dar posse de bola, essa é a característica dele. Hoje a gente tem Lucas Lima, Ivonei, tem jogadores também nessa função, então a gente vai usar esses jogadores de acordo com a circunstância, como eu disse, a próxima daqui a 3 dias, e claro, encorpando, ganhando corpo, ganhando regularidade, a gente vai visualizando o encaixe dessas características na equipe. Mas ele pode ser usado, tirando a situação do centroavante, ele pode ser usado nas 3 funções. Claro, jogando do lado, ele não vai ser um ponta, não vai ser um cara de 1 para 1, ele não vai ser um cara de atacar espaço, de infiltração, ele vai ser um cara que vai vir para dentro, isso, vai ser um cara jogando aberto e indo para o meio para construir, para tentar achar espaço e dar posse de bola. Boa noite. Faltam 3 jogos agora, Portuguesa, Corinthians do ano. Começa-se a fazer algumas contas pela classificação, ou olhando-se para baixo, ou você vai no jogo a jogo? Não, nós vamos olhar para cima. A mesma vitória que te afasta daqui, da parte de trás, é a mesma vitória, a vitória que te possibilita brigar lá na frente. Os jogos não foram jogados ainda. Enquanto não tem pontuação, enquanto tem possibilidade, enquanto tem 1% de possibilidade de classificação, nós profissionais que aqui estamos no Santos temos que olhar para cima. Temos que olhar essa possibilidade, porque as vitórias nos dão essa possibilidade. Eu não sei o que vai acontecer na próxima rodada com os adversários. Só que aqui a gente não tem nem tempo e nem deve ficar olhando para o adversário. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que procurar melhorar a cada jogo, crescer a cada jogo e buscar as vitórias. Isso vai te dar a possibilidade de brigar lá na frente, daqui a 3 jogos, de classificar ou não. Ou, se você não fizer o seu papel, aí sim você vai ter dificuldade na pontuação, na tabela. Mas a gente olha para frente, olha para cima, olha ainda o percentual baixo, mas é isso que tem que acreditar, porque a vitória continua te possibilitando isso e a gente não sabe o que acontece com os adversários. Então é domingo ir para a Vila. Tenho certeza que o torcedor, como apoiou hoje, vai apoiar a gente na Vila. Nós vamos fazer um grande jogo e vamos conseguir a vitória para continuar dando essa possibilidade de classificação. Daí, ainda sobre a questão do Lucas Lima, até pela forma que ele saiu do Santos, pelo protagonismo que ele teve na primeira passagem, natural que agora desperte muita atenção e curiosidade, não só da imprensa, dos torcedores, muita gente apoiou a contratação, muita gente pegou birra, enfim, é um tema que divide opiniões. Existia muita curiosidade pela estreia dele,
Você já falou sobre a parte técnica, mas eu queria que você falasse um pouco como você tem visto o Lucas Lima no extra-campo, assim, nessa parte mais motivacional. Ele chegou pedindo desculpa, falando sobre o arrependimento que ele teve, pela forma que ele saiu. Mas como é que você sente ele assim, no treinamento, no dia a dia, hoje, a hora que acabou o jogo, vocês ficaram ali torcendo pelo empate? Como você está sentindo ele fora do campo? Sim, como eu disse, ele sabe do que aconteceu, do erro cometido, né, com o torcedor, do time e do torcedor que o levantou, que te deu moral. Claro que ele retribuiu isso dentro de campo. Ele estava disposto, em primeiro lugar, a pedir desculpa, em segundo lugar, fazer o que ele fez hoje no campo e mais, e melhor, né? Ele foi um cara que ele está desde o final do Campeonato Brasileiro sem treinar, não fez pré-temporada. Isso dá quase 3 meses, se superou na parte física até, apesar de o jogo ser um jogo mais não teve aquela situação de muita velocidade, foi um jogo de bola longa, de primeira e segunda bola, mas ele mostrou isso no treinamento, a possibilidade de a gente escalar ele, porque ele está com vontade de fazer o que ele fez no campo. E olha como é engraçado, né? Hoje eu fui chamado de burro por ter tirado ele, e há 2 semanas atrás fui chamado de burro por ter trazido ele. São coisas do futebol que a gente precisa entender, precisa respeitar, mas na situação de hoje, a situação do jogo, ele já tinha a condição física dele com mais dificuldade. A substituição, o Ivonei também é um meia que entrou há 2 jogos atrás e foi muito bem, e deu uma resposta muito boa. Então eu estava substituindo um meia por outro meia com mais capacidade física, né? E a situação da vinda dele para cá, eu disse para ele quando conversei com ele, ou seja, se retratou com o torcedor, pediu desculpa, agora as coisas são resolvidas dentro de campo. Não adianta, não vai ser por só palavras. A palavra precisava existir em primeiro momento, a desculpa precisava existir, mas o campo agora é o senhor da razão. Então mostra essa tua vontade, mostra essa tua capacidade que tu tem de ter voltado para o Santos, que as pessoas, aquilo que estava dividido vai vir a favor de você. Hoje eu acho que ele deu o primeiro passo. Claro que ele vai progredir fisicamente, ele está bem, ele é respeitado dentro do grupo de jogadores, ele é querido dentro do grupo de jogadores e está a fim de pagar o preço. Está afim, está com fome, está com vontade de vencer, vontade de mostrar, e isso vai fazer com que ele conquiste todo o restante que ficou em dúvida ali na parte inicial. Lembrando de hoje, o Santos tem muito problema para vencer fora de casa, tem muita dificuldade. Você vai ter pouco tempo, mas ainda não consegue vencer. Qual que é o diagnóstico que você faz nesses jogos? Por que o Santos não consegue vencer fora de casa? Qual é o problema que você tem psicológico, que você enxerga no vestiário? É certo, assim, eu posso falar mais desses jogos aqui, né? Tem os 2 lados, né, da observação. A gente praticamente saiu em todos atrás do placar, né? O que gera toda essa dificuldade emocional, fortalece o adversário, mas muitos deles, não todos, acho que só o do Guarani que a gente não conseguiu buscar, acho que todos os outros a gente conseguiu, só não tem, depois vocês, mas se não for todos próximos. Então tem um lado ruim de sair atrás toda vez do placar, de gerar essa intranquilidade, de gerar esse desconforto, e aí sim, quando a gente tem tomado o gol, a gente tem nos próximos 5, 7 minutos, a gente tem dado uma caída muito grande, sabe? O São Paulo com 16 minutos, o jogo está dentro de uma normalidade, sofremos o gol de bola parada aos 16 e até os 24, quando aconteceu o segundo movimento que teve a expulsão, a gente saiu fora da partida. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, conversar, né? Porque você não pode baixar tanto a sua concentração, o seu lado emocional, independente de qualquer coisa dentro do jogo, e mesmo levando um gol. E nós estamos mostrando uma capacidade de reação, de buscar pelo menos um empate, buscar o gol para não sair com a derrota. Então tem essa dicotomia entre o levar o gol, baixar muito a guarda, baixar o lado emocional e ficar fora do jogo, e depois dar uma retomada e buscar um empate e até ter a possibilidade de ter vencido a partida. São coisas a trabalhar, nós precisamos melhorar nesse sentido, e eu acho que isso também vai evoluir a partir do momento que eu conseguir encontrar uma equipe que ela se encaixe em termos de característica, que ela fortaleça a ideia, que ela dê equilíbrio e que a gente tenha resultado, para que tenha essa tranquilidade de seguir em frente fazendo ajustes. Futebol é de fazer ajustes, mas aqui a gente está tendo que fazer muitos movimentos.
E isso também gera uma situação para o jogador individualmente. Não é a melhor coisa a se fazer, mas é o que nós temos agora e precisamos enfrentar ela da melhor maneira possível para que a gente possa continuar brigando pela possibilidade da classificação. Olha, torcedor, a vitória contra a Portuguesa no próximo domingo às 16 horas na Vila é fundamental para que o Santos possa respirar no campeonato e ainda aguardar os resultados das outras partidas com os times de sua chave para saber se ainda terá alguma chance de classificação para a próxima fase do Paulistão. Sem falar que com a vitória, o Peixe praticamente ficará livre do rebaixamento. E aí, torcedor, o que você achou das explicações do Odair Hellmann sobre o empate com o Santo André? Deixe aqui seus comentários. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.